Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 739. Uma convidado inesperado. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Em uma vasta arena feita para os lutadores de Samar lutarem entre si, Victor e Adam se entreolharam. É hora do duelo, Adam. Não vou usar nenhum poder neste duelo, apenas meu físico. Victor declarou com um pequeno sorriso enquanto batia os punhos. Adam levantou uma sobrancelha enquanto olhava para o que ele estava vestindo e o que Victor estava vestindo. Enquanto ele usava uma armadura completa e segurava uma naginata, Victor estava vestido apenas com calças pretas largas com listras vermelhas. Em suas mãos havia bandagens feitas de material branco cobrindo toda a mão até o meio do braço, quase chegando ao cotovelo. As únicas partes visíveis do corpo de Victor eram a parte superior do corpo, os pés descalços e os dedos da mão. Fora isso, ele não estava usando nada. Você não está me subestimando demais, Alucard? Lutar apenas com seu corpo físico contra um lobisomem especializado nessa área. Ele estava louco. O sorriso de Victor cresceu. Eu deveria dizer isso, Adam. Você não está me subestimando demais? Você acha que essa armadura vai me parar? Uma veia saltou na cabeça de Adam. Esse pirralho é muito bom em me irritar. Eles chegaram. Victor falou. Victor e Adam olharam para as arquibancadas e viram o grupo de Victor composto por Leona, Ana, Natalia, Kaguya, Bruna, Eve, Roberta e Maria. Por razões óbvias, Roxane e Big permaneceram dentro de Victor Soul. Não era bom revelar seus bens a estranhos. Oh, olha isso. Ana, Natalia, tirem uma foto. Rápido. Leona gritou com os olhos brilhando como estrelas enquanto olhava para a aparência de Victor. Espere, não me puxe para o sol. Vou queimar até a morte. Ana resistiu ao puxão de Leona. Pare com o drama, Ana. Leona bufou. Você não vai queimar até a morte. Você é um vampiro nobre da linhagem de um progenitor. A única coisa que vai acontecer é que você vai sentir dor. Muita dor. E se você ficar no sol, você acabará por morrer. Isto é muito pior. Não quero sofrer. O mestre parece muito gostoso com essa roupa. Eve murmurou com uma voz de mosquito. Ao perceber que havia expressado seus pensamentos em voz alta, olhou em volta e estremeceu ao ver o sorriso no rosto de Roberta e Maria. Não diga nada. Seus olhos brilharam ameaçadoramente. Maria e Roberta ouviriam? Claro que não. Fufufu, não há nada de errado em achar seu marido bonito, Eve. Roberta riu. Ele não é meu marido, ele é meu pai. O rosto de Eve escureceu ainda mais quando ela percebeu que cavou sua cova mais fundo. Brincadeira de pai e filha. Eu sei que você tem uma queda por esse tipo de coisa, mas vamos manter isso em segredo, certo? Maria sorriu. Não é isso. Enquanto as outras mulheres brincavam umas com as outras, Bruna e Natália, que não participavam da conversa, silenciosamente pegaram seus celulares e começaram a tirar fotos de Victor. Colocaram descaradamente a câmera do celular em um modo que tirava várias fotos consecutivamente. Isso definitivamente vai para minha coleção. Bruna pensou. Talvez eu venda alguns quadros para Violette, Agnes, Afrodite e Natasia por um bom preço também. No círculo íntimo das meninas, uma troca relacionada às fotos de Victor ocorreu entre elas. Leona, Violette e Natasia tinham as fotos mais raras do homem. Os três dominavam o mercado e compravam qualquer foto ou vídeo que considerassem raro. Esta troca foi feita apenas entre as esposas de Victor, e nenhuma foto vazou fora do círculo interno. Apenas algumas fotos selecionadas foram usadas para atrair mulheres para a religião do Deus Sangrento. Embora Violette, Natasia e Leona tivessem as fotos mais raras de Victor, havia uma pessoa que elas nunca poderiam derrotar. Ana Alucard, mãe de Victor. Ela era a que tinha mais fotos de Victor. Ela era a chefe secreta desse comércio que todos, menos a própria Ana, conheciam. Uma pergunta, Victor. Victor desviou sua atenção das arquibancadas e olhou para Adam. Você está ligado a todos aí?
O lobisomem mais velho perguntou. Obviamente, Victor respondeu como se fosse natural. A expressão de Adam escureceu. Até sua própria mãe. Ele nunca esperou que o homem fosse tão longe. Ele é um desviante. Preciso salvar minha filha. Victor estreitou os olhos ao sentir as emoções de Adam ficando mais fortes. Eu disse algo errado. Analisando sua resposta, Victor percebeu o que ele havia dito. Adam, você está entendendo algo errado. Eu não tenho esse tipo de relacionamento com minha mãe. Seu velho degenerado. Não sou eu que tenho um harém de 1000 esposas. Seu maldito degenerado. 1000 esposas. Eu não sou Salomão, seu bastardo. E não importa o quanto você olhe para isso, um harém de 1000 mulheres já é um exagero. Victor duvidava muito que um homem pudesse satisfazer 1000 mulheres sem ter alguma habilidade para manipular o tempo. As meninas pararam de falar umas com as outras e olharam para a arena com um olhar confuso. Porque eles começaram a gritar verbalmente um com o outro de repente. Roberta perguntou o que todos queriam saber. Felizmente, Bruno e Natália, que estavam prestando atenção desde o início, estavam por perto para responder às suas perguntas. Adam confundiu Ladiana com uma das esposas de Victor, e eles começaram a discutir sobre isso. Natália falou em um tom monótono. Todas as meninas olharam curiosas para Ana. É? Ana fez uma cara de surpresa e, quando viu os olhares das meninas sobre ela, apontou para si mesma. Eu? Por que eu? Eu não fiz nada. As meninas olharam para a reação embaraçada de Ana com desconfiança, mas decidiram não comentar sobre isso. Bem, ele percebeu que você não era mais um humano, e como ele disse que Victor era um degenerado, ele deve ter pensado que você era uma de suas esposas também, Bruna explicou gentilmente. Aquele filho da puta. Ela cerrou os dentes enquanto seus olhos brilhavam em vermelho sangue, fazendo acusações infundadas como essa. As garotas ao redor começaram a suar frio quando sentiram a intenção de matar Diana. Foi tão pesado. Victor. Espanque aquele velho. Demonstre sua superioridade. Adam e Victor ficaram sem palavras quando ouviram o que Ana disse. O golpe foi ainda pior em Adam, que conhecia Ana há muito tempo. Não éramos amigos. Por que essa mulher quer me ver sendo espancado? Ela é maníaca como o filho. Adam se fez várias perguntas. Victor sorriu para a mãe e declarou algo que deixou Adam ainda mais furioso. Claro, deixe comigo. Vou ensinar a esse velho o significado de humildade. Oh, eles já estão aqui. Ouvindo uma voz pesada e autoritária, o grupo olhou para a entrada ao lado do grupo de Victor e viu a família do rei lobisomem chegando. Volk Fenrir, o rei dos lobisomens, Taza Fenrir, a rainha lobisomem, o primeiro príncipe lobisomem, Fanir, o segundo príncipe lobisomem, Anderson, e o terceiro príncipe lobisomem, Thomas Fenrir. Oia. Ma. Taz olhou atentamente para Victor. Ele é tão gostoso que eu francamente não me importaria com as normas sociais se fosse ele. Eu posso entender os sentimentos de Leona ainda mais agora. Victor sorriu gentilmente para Taza, e aquele sorriso brilhante fez a rainha lobisomem corar um pouco involuntariamente. Felizmente, ela era muito proficiente em manter uma cara de pôquer que conseguia esconder sua reação. Se ela não conseguisse fazer isso, ela já podia ver a tempestade de merda se formando no horizonte. Afinal, seu marido era um homem ciumento. Volk estreitou os olhos para Taza quando viu sua reação. Ele não gostou nem um pouco disso, mas não a culpou. Afinal, ele mesmo estava sentindo algo parecido com ela. O charme de Victor era tão forte. Ele atraiu tudo e todos como se fosse um deus da beleza. Ele é como uma versão masculina de Afrodite. Volk pensou. E o rei dos lobisomens sabia como era difícil permanecer racional perto de Afrodite, especialmente para criaturas instintivas como lobisomens. Victor olhou para cada membro da família do rei lobisomem e percebeu que, ao contrário de Vlad, Volk foi abençoado com filhos capazes. Acho que o meio ambiente importa muito, hein? Victor pensou. Seu olhar caiu sobre o primeiro príncipe, e ele viu o homem se encolher um pouco. O sorriso de Victor cresceu, mas ao contrário do sorriso que ele deu a Taza,
Seu sorriso para o príncipe era mais predatório. Seu sorriso predatório parecia mais um sorriso informado, como se Victor soubesse algo sobre Fanny. Essa percepção fez Taz e Volk estreitarem os olhos. Eles não eram tolos. Havia muitas pistas óbvias. A reação anormal do filho e o sorriso conhecedor do rei do inferno foram apenas os gatilhos para uma suspeita que os dois já tinham. A rainha e o rei se entreolharam e assentiram. Com apenas esse gesto, eles transmitiram muitas informações um ao outro. Uma coisa era certa, Taza teria muito trabalho a fazer depois desse duelo. Afinal, ela era responsável por lidar com o lado negro da sociedade dos lobisomens. O clã Uruk é o primeiro passo. Espero que meus betas encontrem algo útil com o patriarca. Taza pensou consigo mesma. Victor ficou encantado com o sentimento de medo vindo de Vanir, e então seu olhar foi para Thomas. Ele olhou para o garoto por alguns segundos com seus olhos de dragão e perdeu o interesse quando não viu nada de especial. O menino tem uma bênção de Deus e uma divindade adormecidas dentro dele, mas isso é tudo. Ele não achou estranho que o menino tivesse divindade. Afinal, Taza Fenrir era uma deusa. Quando Victor voltou a olhar para Adam, ele sentiu seus sentidos perceberem algo, e ele rapidamente olhou para o outro lado da arquibancada com um olhar sério. Esta presença não pode ser. Adam estremeceu visivelmente e rapidamente olhou para Volk. O rei lobisomem deu um sorriso de desculpas, como este é um duelo para resolver um problema interno do clã Lycos. A matriarca do clã Lycos, Maia Elizabeth Lycos, foi convidada. Pequeno Adam tio, você tem feito algumas coisas interessantes, não é? Eu me pergunto por que você não me convidou tio? Uma mulher apareceu na arquibancada. Ela era alta, com cerca de 187 centímetros de altura. Como todos do clã Lycos, ela tinha cabelos brancos como a neve soltos que chegavam aos ombros e seus olhos eram azul celeste, criando um belo contraste com sua pele cor de chocolate. Na parte inferior do corpo, ela usava calças pretas justas rasgadas nas coxas e salto alto preto com detalhes dourados que a deixavam um pouco mais alta do que sua altura normal. Ela não estava usando nada de especial na parte superior do corpo. Apenas um simples top preto com desenhos prateados de um lobo que cobria seus seios que não eram muito grandes nem muito pequenos, apenas médios e equilibrados, como todas as coisas no universo deveriam ser. Por causa de seu traje, seu corpo tonificado de guerreiro estava em plena exibição, assim como seus 6 pacotes de abdominais definidos. Ela era a imagem perfeita do que os homens modernos descrevem como femme fatale. Fiquei muito triste. Sabe? A mulher sorriu largamente com um sorriso sedutor. Mãe. Adam estava gritando internamente quando viu sua mãe. Ele rapidamente olhou para Volk. Por que diabos você convidou essa mulher problemática? Isso foi o que os olhos de Adam disseram a Volk. Volk apenas deu de ombros. Ele não teve escolha, ok? Esta era a lei. Quando surge uma disputa relacionada a um problema interno do clã, o líder do clã deve ser chamado. E Maia, desde o início, nunca abandonou o título de líder do clã. O clã Lycos tinha representantes que podiam falar por ela. Ainda assim, a líder e matriarca do clã era apenas Maia Elizabeth Lycos. Adam olhou para a mãe novamente e sentiu uma dor de cabeça. Ele realmente só queria fugir daqui agora. Porra, isso é tudo culpa do Victor. Victor olhou confuso para Adam quando percebeu seus sentimentos. Por que ele está me culpando? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 740. Maia Elizabeth Lycos, a matriarca do clã Lycos. Então esta é a minha avó. Para ser sincero, Leona não conseguia vê-la como sua avó. A imagem não corresponde. Ela apenas parecia ser um pouco mais velha do que ela. Com uma explosão de pernas, Maia apareceu na frente de Leona. Maia olhou Leona de cima a baixo. Ela cheirou um pouco o ar e depois sorriu com cara de satisfeita. E como esperado, eu não estava errado em chamá-la de Elizabeth. Seus olhos azul celeste brilharam de satisfação. Eu acho que esta é a primeira vez que nos encontramos desde que você nasceu, Leona. Eu sou Maia, sua avó.
Você pode me chamar de Maia ou avó. Depende de você, tio. Eu vou ficar com Maia. Leona não conseguia descrever como se sentiria desconfortável chamando-a de avó. Muito bem. Maia assentiu com satisfação. Ela olhou em volta e sorriu levemente ao sentir os olhares cautelosos das mulheres ao seu redor. O que você está fazendo aqui? Ana perguntou com cautela. Maia estreitou os olhos quando sentiu algo tentando influenciá-la a falar a verdade. Então, vendo que era a mulher à sua frente quem estava causando isso, ela cobriu seu corpo com um poder verde que afastou a influência de Ana. Mas essa parecia ter sido a decisão errada, pois imediatamente depois de liberar sua aura, ela sentiu como se o mundo estivesse desabando sobre ela. Maia rapidamente olhou para a arena e olhou para Victor. Ela visivelmente estremeceu ao sentir a pressão que seu olhar sustentava. Por um momento, ela se viu em um lugar completamente diferente, enquanto um dragão enorme olhava como se fosse uma criatura insignificante. Quando ela acordou de seu estupor, em vez de ficar assustada, seu sorriso se transformou em excitação. Um dragão tio. Tão superprotetor, rei do inferno. Não vou fazer nada, afinal essa é a família da minha neta, sabia? Assustar minha mãe também não é a resposta, Maia. Victor percebeu que ela não faria nada drástico e estava apenas tentando assustar Ana. Ela não gostava de um poder infiltrando-se em sua mente e tentando influenciá-la. Oi, você já está falando comigo de forma desrespeitosa. Eu gosto disso. O poder de seu corpo começou a ficar mais intenso e logo sua aura explodiu, empurrando a aura de Victor para trás. Victor levantou uma sobrancelha divertida. Ela quer medir meu poder? Arrogante. Mas eu gosto. Vamos ver como acontece. Os olhos violeta de Victor começaram a brilhar intensamente, e uma aura vermelha com tons de preto começou a cobri-lo no momento seguinte ao choque de auras. A aura tirânica imensa de Victor colidiu com a aura selvagem de Maia. Este foi um choque entre duas vontades poderosas. Todos ao seu redor se encolheram visivelmente quando sentiram isso. O clima ao redor estava ficando visivelmente mais escuro, enchendo-se de nuvens negras, e a atmosfera brilhava como se a própria realidade estivesse tentando se defender contra dois seres poderosos. Isso é. Anderson estremeceu. Ele não conseguia nem formar palavras. O rosto de Vanir estava ainda mais sombrio do que antes. Esse bastardo é um monstro. É quem a organização está mirando. Eles são tolos. Por que você simplesmente não o deixa em paz? Meu filho, fique atrás de mim, disse Taza. Sim, mãe. Thomas, o filho mais novo, falava com medo. Taza não culpou Thomas. Esses dois seres eram simplesmente monstros literais para o Thomas atual. De um lado estava o homem considerado um gênio monstruoso, um ser que, em menos de alguns anos, subiu a hierarquia do mundo sobrenatural, tornando-se um dos seres mais fortes que existem. O outro lado era um lobisomem alfa que mergulhou inteiramente nos mistérios da raça lobisomem. De certa forma, Maia poderia ser considerada um lobisomem verdadeiro. Voco observou muito de perto. Era raro ver Maia mostrando tanto poder como ela estava fazendo agora. Essa luta durou alguns segundos, e logo ocorreu uma reação ao lado de Victor. O rei do inferno sorriu amplamente. E por mais que ela tentasse esconder de Victor, estava claro como o dia. Nada poderia ser escondido de seus olhos. Vamos chutar o Intali. O sorriso de Maia ficou ainda mais selvagem, visivelmente gostando das palavras de Victor. Ela pulou na arena e enfrentou Victor. Mãe. Adon observou sua mãe e pensou, ela esqueceu completamente porque ela estava aqui, certo? Mais uma vez, sua mãe se perdia em seus desejos e instintos. Adam olhou para as arquibancadas e viu as expressões de sua filha Diana. O velho lobo estreitou os olhos. Victor não é diferente. Ele também se perdeu completamente. Então, com uma explosão de velocidade, Adam desapareceu e apareceu na frente de Leona, Ana, Natalia, Bruna, Maria, Eve e Roberta. Pepai. Fique atrás de mim. Adam declarou, e logo uma aura saiu de seu corpo, aliviando o fardo das meninas.
Adam olhou para Kaguya por alguns segundos. Ele ia dizer algo, mas decidiu ignorá-lo. Ficou claro que Mai não se protegeria. As feições de Maya começaram a ficar mais animalescas. Seus dentes começaram a ficar mais afiados, pelos começaram a crescer em seus braços e seu cabelo cresceu um pouco descontroladamente. O poder de seu corpo praticamente se multiplicou. Ela passou do nível de um Elder Vampire treinado direto para um deus com divindades orientadas para o combate de nível médio, e o poder continuou aumentando. Eka. Adam e Taza gemeram ao mesmo tempo. Estava claro para eles que a situação estava saindo do controle, mas mesmo assim não intervieram. Em vez disso, eles queriam ver o poder dos dois. Do ponto de vista de Victor, ele podia ver a alma de Maya mudando com sua transformação quase parcial, provando um ponto para ele. Os lobos também têm uma maneira de ficar mais forte como a verdadeira forma dos vampiros nobres. Essa confirmação fez o sorriso de Victor crescer ainda mais de emoção. E essa emoção foi expressa em sua aura, que cresceu visivelmente de tamanho. As feições de Victor começaram a ficar ainda mais pálidas. Seu cabelo começou a crescer, então começou a ser coberto por miasma e flutuar como se fosse uma pesada fumaça negra. BZZT, BZZT. Estava ficando difícil respirar. Era como se todo o ar da atmosfera tivesse desaparecido completamente. Mesmo seres fortes como Volk, Adam e Taza estavam se sentindo desconfortáveis com esse conflito. Naquele momento, do ponto de vista de Mai e Victor, apenas os dois existiam. Eles estavam se observando e avaliando as reações um do outro. Eles estavam se estudando e vendo se o outro era digno de sua atenção. O resultado? Eles ficaram totalmente comovidos. Em apenas alguns segundos, eles já sabiam um pouco sobre a personalidade um do outro, mesmo sem terem se falado antes. Que necessidade eles têm de falar se suas intenções foram manifestadas em sua própria vontade e poder? Esse entendimento mútuo, que só ocorreu entre dois seres do altíssimo nível, fez com que os dois se sentissem ainda mais próximos um do outro por terem encontrado alguém parecido. O olhar de Victor ficou ainda mais intenso quando ele viu algo dourado saindo da alma de Mai e se juntando ao corpo dela. Claramente, ela não era apenas um lobisomem normal, assim como ele não era um vampiro normal. A mesma visão aconteceu com Maya. Ela não tinha um poder de observação como Victor. Ainda assim, ela tinha anos de experiência em lidar com vários seres diferentes, principalmente com o ser que sustentava o planeta de Samar. Ela podia reconhecer muito bem aquela energia pura que estava em erupção de Victor. Incrível. Ele é incrível. Ela ficou encantada. Naquele momento, os dois tiveram um entendimento tácito e pensaram simultaneamente. Vamos com tudo. As feições de Maya começaram a ficar ainda mais selvagens e os pelos de seu corpo começaram a crescer. A mesma coisa aconteceu com Victor. Seu corpo começou a se deformar, tornando-se puro e crimson darkness. Fuxi. As duas auras ficaram ainda mais substanciais e podiam ser vistas de longe. A arena começou a rachar só com a pressão do confronto. Flashes de relâmpagos vermelhos explodiram no céu e o clima ao redor tornou-se caótico. Às vezes, era mórbido como o inferno, às vezes, estava quente, às vezes, estava frio. Natureza, calor, frio, morte, vida, relâmpago, tudo se chocava caoticamente. Sentiu-se no coração dos dois seres um sentimento de satisfação que se traduziu em gargalhadas alegres. Ah! Os dois perderam completamente a noção da realidade e da situação atual, tudo porque conheceram alguém parecido. Percebendo que mais danos à cidade seriam catastróficos, Volk interveio. De repente, um grito estrondoso foi ouvido, suficiente. Mai e Victor foram puxados à força de volta à realidade, e os dois olharam para Volk. O que? Volk se encolheu um pouco quando sentiu o olhar dos dois seres poderosos, mas ele não era o rei dos lobisomens à toa. Os olhos de Volk se estreitaram e um brilho perigoso foi visto. Logo um sentimento perturbador começou a emanar dele. E isso fez com que a razão de Victor e Maya voltasse ainda mais rápido. Todos, sem exceção, podiam sentir seu fim ao olhar para Volk agora.
Era uma sensação sinistra. Não era a mesma sensação que os guerreiros tinham diante da morte, mas algo pior. Algo como o fim absoluto. Vocês dois, controlem-se e pensem onde estão. No momento em que os dois ouviram isso, ambas as expressões ficaram estranhas e, no momento seguinte, a onda de poder dos dois desapareceu completamente como se nada tivesse acontecido. Victor e Maya olharam em volta e viram que todos, sem exceção, haviam sido afetados pelo confronto entre os dois. Todos estavam no chão, respirando pesadamente, enquanto olhavam para os dois com uma expressão de puro terror em seus rostos. Os únicos que sobraram foram Volk, Taza, Adam e, surpreendentemente, Kaguya, embora fosse óbvio que ela só ficou de pé por pura força de vontade. Vendo esta visão de sua família, Victor sentiu um sentimento de culpa. Ele estava tão excitado que perdeu de vista os arredores. Maya sentiu o mesmo. Ela não pretendia prejudicar ninguém, especialmente sua neta ou a família de sua neta. Ela se repreendeu internamente por deixar seus desejos e instintos assumirem o controle de suas ações novamente. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Victor apareceu na arquibancada e abraçou gentilmente a donzela que havia resistido a esse confronto. Você foi esplêndida, Kaguya. Quando lhe disse isso, um ambiente mais quente e suave dissipou a atmosfera tensa. Victor estava aproveitando ao máximo as bênçãos de tia Afrodite. Kaguya abraçou Victor com mais força. Ela nem se importou quando Victor de repente a pegou em seus braços como uma princesa e caminhou em direção aos outros. Ela estava com muito medo de sequer pensar nisso, mas ela também sentiu uma determinação começar a crescer dentro dela, uma determinação de ficar ainda mais forte. Ao mesmo tempo, ela também sentiu uma sensação de realização pelas palavras de Victor. No momento seguinte, seus pensamentos foram para o poder de Victor. Esse é o poder do meu marido. O poder que ele adquiriu no inferno. Ela pensou. A sensação de vê-lo à distância e estar diretamente diante dele era muito diferente. E isso nem foi tão forte quanto o que ele nos mostrou na guerra. Ela estremeceu quando pensou na forma Victor usada na guerra. Parte da razão pela qual Kaguya suportou tudo isso foi porque ela sentiu isso antes. Victor se ajoelhou com Kaguya ainda em seus braços e a colocou no chão. Sinto muito, Victor falou gentilmente, olhando para todos ao redor. Apenas me abrace. Ana declarou. Ela não se importava com nada agora e só queria abraçá-lo para tirar aquela sensação ruim de seu corpo. Milímetros. Victor assentiu e abraçou Ana. Ela não era a única. Logo todas as garotas se aproximaram dele e o cercaram. Era como se Victor fosse o único calor no meio de uma nevasca gelada. Todos se reuniram em torno dele, buscando aquele conforto gentil e acolhedor. Enquanto abraçava Victor e sentia seu coração se acalmar lentamente, Leona olhou para Maya. Mesmo que o confronto tenha sido assustador, também foi bastante esclarecedor para Leona. Um lobisomem pode ficar tão forte. Observando essa visão de perto, Maya ficou bastante surpresa ao ver um homem forte como ele tendo tanto carinho e amor em seu coração. Inesperado. Homens fortes geralmente não ligam para essas coisas. Ela pensou. Vale ressaltar que ela gostou muito da atitude de Victor. Ele era alguém que buscava força, mas não abandonava tudo por ela. Em vez disso, ele abraçou tudo, assim como ela. Obrigado, velho. Só não se perca de novo. Eu sei. Eu realmente me perdi na sua mãe. Adam realmente não sabia como reagir ao que ele disse. Isso geralmente não acontece, disse Victor enquanto acariciava Ana e Eve. Eu só me senti assim uma vez antes, quando era muito mais jovem, e foi quando conheci Skatashi. Victor foi honesto. Adam realmente não queria ouvir as palavras de Victor agora. O lobisomem mais velho olhou para sua mãe, que encarava Victor com um olhar predatório, e seu rosto escureceu. Porra, porra, porra. Eu não vou aceitar essa merda. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 740. Maya Elizabeth Lycos, a matriarca do clã Lycos II. Houve um intervalo de 30 minutos para que todos se recuperassem do confronto entre a matriarca do clã Lycos e Victor.
Mãe e filho estavam em um local distante, longe de todos. Eles estavam olhando para Victor, que estava estragando suas esposas e sua mãe. Adão, você vai perder. Maia declarou sem dor ou misericórdia. Improvável. Ele só lutará com seu corpo físico. No momento em que o adversário tiver que se limitar a lutar com você, você já perdeu, Adão. Adão não tinha palavras para refutar aquela afirmação. Ele sabia que era verdade. Por que é tão difícil para você deixar sua filha escolher seu próprio amor? Ele é um vampiro. Adão rosnou. Esse é o seu argumento. Maia estreitou os olhos. Adão estremeceu quando viu a expressão no rosto de sua mãe. Pare de olhar para os seres em um nível puramente superficial. Você se tornou alguém tão racista, Adão. Eu criei você dessa maneira? Eu te ensinei a agir dessa maneira? Você não me ensinou nada. Você só me deu uma surra. Adão respondeu com muito ressentimento em sua voz. Essa é uma forma de ensino também. Maia assentiu. Estou afirmando meu domínio sobre meus filhos arrogantes. Estou ensinando humildade a vocês. Muitos de meus filhos e filhas tolos se consideram intocáveis apenas porque são do clã Licos. Um pensamento que é apenas uma ilusão. Eu existo para quebrar essa ilusão. Prefiro ver meus filhos e netos espancados por mim do que morrer em vão porque subestimaram um inimigo apenas pela noção de seu nome. Adão novamente não tinha palavras para revidar. Ele sabia muito bem que seus irmãos e irmãs podiam ser muito arrogantes por causa do peso de seu sobrenome. Esses indivíduos arrogantes geralmente eram entregues à matriarca para que ela os disciplinasse a serem pessoas decentes. Até o próprio Adão foi um daqueles filhos que ela disciplinou no passado e, por causa das surras que recebeu quando era mais jovem, cresceu e se tornou general. Apenas me diga, por que você é tão contra o relacionamento de Leona e Victor? Até onde eu sei, eles cresceram juntos e, em algum momento, ela até o quis como seu beta. Adão ergueu a sobrancelha. Como você sabe disso? Você realmente achou que eu deixaria uma criança que eu chamei de Elizabeth fora da minha vista? Maia olhou para o filho como se ele fosse estúpido. Adão franziu a testa em frustração. Ele realmente não sabia como lidar com sua mãe. Afinal, mesmo que ele fosse um general, ela ainda o tratava como uma criança, e ele realmente não gostava disso. Responda a minha pergunta, Maia exigiu. Adão percebeu que ela não ficaria satisfeita até obter uma resposta. Eu realmente não me importaria se Leona tivesse ficado com Victor se ele fosse um lobisomem humano. Nós dois sabemos que é mentira. Adão ficou sem palavras. Como a maioria dos meus filhos, você sofre da síndrome do pai amoroso quando se trata de suas filhas. Então pare com as besteiras e palavras floreadas e explique a maldita razão pela qual você proíbe esse relacionamento, ou eu vou bater em você. Os olhos de Maia brilharam ameaçadoramente enquanto ela exibia seu punho cerrado cheio de veias. Adão engoliu em seco. Flashbacks muito realistas daquele punho atingindo várias partes de seu corpo começaram a aparecer em sua mente. Não querendo sentir aquela dor novamente, ele disse, tenho medo do futuro. Continuar. Maia baixou o punho. Por enquanto. Adão suspirou aliviado por alguns segundos e continuou, sinceramente, não tenho problemas com Victor. Ele é um bom genro, faz minha filha feliz e sei que sempre a protegerá, mesmo com a sua vida. Mas eu tenho medo do futuro. Esse medo vem de um possível futuro onde minha filha ficará grávida. Uma criança híbrida vampiro-lobisomem é algo que colocará um enorme alvo em suas costas. Um clima solene pairava sobre os dois. HMM. Sim, você é um tolo. Por que eu pedi sua explicação de novo? Hugh, nunca pensei que você fosse tão burro. Ela falou com desdém, quebrando completamente esse humor inútil. Mãe. Vou explicar claramente, já que seu cérebro paternalista está prejudicando o seu ki. Victor é Lucadiel, segundo progenitor dos vampiros e literalmente o rei do inferno. Sem falar que, individualmente, ele é mais forte que eu. Não há lugar mais seguro do que sob sua influência. Mesmo se eles tivessem uma criança híbrida, ninguém seria tolo o suficiente para ir atrás deles. Sem falar que com os recursos daquele homem,
Mesmo que o filho deles tenha algum tipo de doença por ser um híbrido, eles aguentam. Ela não gostava da ideia de um descendente do clã Licos ficar doente, mas não podia fazer nada a respeito sem entrar em conflito com Victor. Eu me pergunto se ele tem alguma maneira de ajudar Leona e seus filhos. Ele não parece ser um homem que iria ignorar este problema. Talvez ele possa usar o poder da árvore do mundo para ajudar seu filho. Adam arregalou os olhos quando ouviu o que Maya disse. Maya parou de pensar em possíveis soluções para esse problema futuro e suspirou ao ver a reação de Adam. Ah, você está reagindo como se estivesse ouvindo isso pela primeira vez. Adam, você estava no campo de batalha quando o Victor lutou contra Diablo. Você diretamente sentiu seu poder. O rosto de Adam escureceu ao se lembrar daquele sentimento de desespero. Mesmo que eu não tenha testemunhado aquela batalha pessoalmente para avaliar seu poder, eu o confrontei diretamente alguns minutos atrás. Então eu tenho uma boa ideia das capacidades daquele homem. E tenho certeza absoluta de que mesmo entre os deuses do nível Deus Rei, ele está no top 10. Na verdade, ele pode até estar um pouco acima. Afinal, ele tem o poder de um vampiro progenitor capaz de ferir almas. Sem mencionar que ele tem um contrato com uma árvore do mundo de onde extrai energia. Será que ele fez um contrato com a árvore do mundo de Nightingale? Se eu fosse lutar com ele, teria que usar Elizabeth minha forma completa para ter uma chance de derrotá-lo. Mesmo assim, eu perderia no final. Afinal, o custo de energia para usar essas formas é insano. E energia é algo que o homem tem em abundância. Ele não só tem o contrato com uma árvore do mundo, como também tem o contrato com um dragão. Não sei se ele tem o coração de dragão, mas se tiver. Esse homem é basicamente um reator nuclear ambulante. Maya conhecia apenas 3 maneiras de um ser humanoide ter características dracônicas. A primeira opção era se um dragão assumisse uma forma humana, e a segunda opção era se o ser descendesse de um cavaleiro dragão. E a última opção era se o ser fosse um cavaleiro dragão. Pelo que ela pôde ver, Victor se encaixava mais na terceira opção. Ugh, esse homem é um diamante tão puro. Ele tem tanto potencial que é ridículo. Mais uma vez, ela sentiu a coceira incômoda que sentira enquanto brigava com Victor começando a crescer dentro dela. Para você avaliá-lo tão alto. Adam nunca pensou que ouviria essas palavras de sua mãe. Eu realmente tenho que discipliná-lo novamente. Você se afastou tanto de mim que parece que você está vivendo em uma ilusão. Eu já lhe disse 1.000.000 de vezes, viva da realidade, Adam. Olhe para o mundo como ele realmente é. Ela falou em tom de repreensão. Adam sentiu um arrepio percorrer sua espinha e rapidamente balançou a cabeça de um lado para outro. Não precisa, mãe. Eu entendo perfeitamente do que você está falando. Ele é mais forte que você, certo? O que significa que nem mesmo você pode derrotá-lo. Então está tudo bem, sim. Uma veia saltou na cabeça de Maya. Mesmo que fosse verdade, ela não gostou nem um pouco de ouvir o filho dizer aquelas palavras. Ah! Maya suspirou e decidiu deixar esse assunto de lado. Afinal, ela era uma pessoa velha e experiente. Ela não deveria perder a paciência com seus filhos inúteis. Em vez disso, ela deveria demonstrar sabedoria e calma, certo? Sim, como minha mãe é mais fraca que Victor. Outra veia saltou na cabeça de Maya quando ela ouviu Adam devagar sem parar. Cale-se. Ela o atingiu na cabeça com o punho. Hugo. Adam se agachou enquanto segurava sua cabeça. Porra, por quê? Mesmo depois de tanto tempo, ainda dói do mesmo jeito. Meu corpo ficou mais forte do que antes. Idiota, meu punho do amor não é algo que possa ser parado. Ela bufou. Maya voltou a olhar para Leona, que estava no colo de Victor. Ver sua neta com um grande sorriso feliz no rosto enquanto Victor a mimava. Um homem forte. Um alfa forte. E ainda por cima, um homem muito bonito. A coceira em seu corpo aumentou ainda mais, transformando-se em desejo, e desse desejo nasceu a inveja. TSK, pensar que eu iria invejar minha neta. Maya se perguntou por que não conseguia ouvir Victor. Ela era hipersensível à presença do homem, todos os seus sentidos estavam focados nele,
Mesmo que ela não quisesse, mas mesmo com seus sentidos, ela não conseguiu ouvir o que ele estava dizendo, embora ele estivesse claramente dizendo algo. Mãe. Adam olhou chocado para Maya. O que? Você não pode adicionar esse bastardo ao seu harém. A ligação da minha filha com ele já é ruim o suficiente. Tenho certeza de que me mataria se minha mãe fosse adicionada. Maya bateu na cabeça de Adam novamente. Me respeite, seu desgraçado. Ugar. Ele acabou sendo atingido novamente. E eu não vou adicioná-lo ao meu harém. Ele não é igual aos lobisomens beta que são meus maridos incompetentes. Ele é um alfa verdadeiro, ainda maior que o bastardo Volk que tem uma coleira em volta do pescoço nas mãos de Taza. Essa foi uma das razões pelas quais Volk só tinha uma esposa. Ele não poderia lidar com outra mulher com Taza por perto. Afinal, Taza também era um alfa. Um alfa que Volk nunca subjugou totalmente. Apesar de vencer o confronto e afirmar seu domínio no relacionamento, Volk nunca conseguiu subjugar Taza totalmente. Derrotar alguém era diferente de subjugar alguém completamente. Quando um alfa subjugava outro alfa, o alfa derrotado se tornaria um beta e seria totalmente submisso ao alfa. Apesar de sentir um desejo instintivo de pular em cima dele e de querer ele para mim, ele não aceitará esse relacionamento e definitivamente lutará comigo pela posição de alfa. Normalmente, isso não seria um problema. Afinal, seus maridos no passado fizeram a mesma coisa, mas no final, todos foram derrotados e agora eram submissos a ela. Mas o problema era que Victor não era como seus maridos. Ele realmente poderia fazê-la se submeter a ele. Maya era uma mulher simples e decidida. Se ela gostasse de algo, ela aceitaria. Se ela não gostasse, ela não aceitaria. Ela não tornava as coisas complicadas, ela não rodeios. Ela sempre foi decisiva. Esse era um traço de personalidade que todos que a conheciam reconheciam, e era por isso que Adam estava preocupado. Maya já havia sentido um desejo instintivo por Victor quando o confrontou. Quando ela viu Victor mimando suas esposas, uma visão que, do ponto de vista dela, parecia um macho alfa forte e capaz protegendo e cuidando de sua matilha, ela sentiu esse desejo por ele crescer. O instinto básico de uma lobisomem feminina era procurar um alfa capaz para procriar, algo que Maya nunca conseguiu encontrar. Afinal, ela sempre foi mais forte do que os machos alfas ao seu redor. Mas Maya sabia que era impossível realizar aquele desejo. Afinal, mesmo que visse o mundo de uma forma simples e um tanto primitiva, ela não estava disposta a seguir em frente. Ela estava muito acostumada a ser uma alfa, alguém que dominava a todos. Todos tinham que responder a ela, todos tiveram que prestar homenagem a ela. Tornar-se um beta para ela era um território totalmente desconhecido que ela não estava muito ansiosa para entrar. Mas, quando ela pensou em seu confronto anterior, ela sentiu seu desejo crescer novamente. Todos os requisitos que ela tinha para alguém se tornar seu companheiro, Victor tinha. Errado, ele superou todos os requisitos de longe. Tenho medo. Ela regalou os olhos quando percebeu seu processo de pensamento. Pensar que eu teria medo de um possível confronto. Fazia muito tempo que ela não se sentia assim. Seu sorriso cresceu e seu interior se apertou. Seus instintos e desejos batiam à porta, exigindo que fossem satisfeitos. Mas mesmo sentindo, ela não o faria. Ela se contentaria com outra coisa. Eu me pergunto se ele estaria disposto a simplesmente me dar um filho. Mãe. Adam olhou escandalizado para Maya. Cala a boca, desgraçado. Estou pensando. Minha cabeça. O processo de pensamento era que, se ela tivesse o filho dele, seu desejo seria realizado e ela o ignoraria depois. Afinal, isso sempre aconteceu antes. Quando ela viu um alfa que atendia a um de seus requisitos, ela o levou, fez com que ele se submetesse a ele, teve seu filho e logo depois perdeu o interesse. Mal sabia ela que esse processo de pensamento era uma armadilha em si. Afinal, Victor não era um homem comum. Embora Maya tivesse muitos maridos, a maioria deles ela nem visitava.
Ela apenas visitou seus maridos competentes ou aqueles que ficaram mais fortes e de alguma forma ganharam sua atenção novamente. Na maioria das vezes, ela estava com seus filhos e netos. Afinal, ela era uma velha com filhos, netos e bisnetos. Fazia muito tempo que ela não sentia o desejo de acasalar tão fortemente quanto sentia agora. Na verdade, ela acreditava que nunca havia sentido um desejo tão forte como este antes. Até ela ficou surpresa por sentir isso por alguém que nem era de sua própria espécie. Tanto quanto ela se lembrava, a última vez que sentiu esse desejo foi há 300 ou 500 anos. Foi na época que ela encontrou o pai de Adam. E ela claramente se lembrava de que o desejo que sentia então não era tão forte quanto era agora. Foda-se, eu realmente o quero para mim. Eu quero dentro de mim agora. Ela sentiu suas entranhas se contorcerem de desejo e sentiu as pontas de seus mamilos eretos roçarem a blusa que ela usava. Às vezes era irritante ser um lobisomem verdadeiro. Ao contrário dos membros fracos e tolos da geração atual que não abraçaram seu lado lobo, Mai abraçou totalmente seu lado lobisomem e se tornou um lobisomem verdadeiro. Afinal, apenas abraçando esse lado animalesco, um lobisomem pode se tornar mais forte, assim como ela. Um exemplo de seres que fizeram isso foram o próprio Volk, os antigos alfas, que eram os vários patriarcas e matriarcas do clã, e o antigo progenitor dos lobisomens. Esses seres eram os lobisomens mais fortes que existiam. Taza não, porque ela não era exatamente uma lobisomem nascida da linhagem progenitora de lobisomens. Em vez disso, ela era uma deusa do Egito. No entanto, abraçar o lado lobo teve um efeito colateral. O processo de pensamento de um lobisomem que abraçou seu lado lobo tornou-se mais parecido com o de um animal sapiente. Simplificando, o instinto de um lobisomem tornou-se mais forte do que sua razão. Grrr. Sons de rosnados ameaçadores foram ouvidos por toda parte. Então Maya mordeu o lábio de forma bastante sedutora enquanto olhava para Victor. Ela queria lutar com ele, derrotá-lo e fazer este homem forte pertencer a ela. Ela queria afirmar seu domínio sobre aquele alfa forte. Adam colocou a mão sobre o nariz quando sentiu o cheiro da ereção feminina de Maya. Ele não queria sentir o cheiro da tesão de sua mãe. Suficiente. Uma explosão de poder dourado surgiu em seu corpo e ela finalmente sentiu seus desejos lentamente se acalmando. Ela olhou para baixo e viu a bagunça que era sua calça e o estado de seus seios. TSK. Ela estalou a língua em aborrecimento. Decidindo que iria trocar de roupa antes de voltar para a arena, ela respirou fundo e liberou o ar de seus pulmões. Ela repetiu essa ação algumas vezes até que, finalmente, conseguiu pensar com mais calma, longe da influência de seus instintos. De qualquer forma, não vou pensar muito nisso. Estou correndo demais e deixando meus instintos e desejos controlarem minhas ações como de costume. Estarei assistindo mais. Afinal, ele é da família e o único homem de quem Elizabeth gosta. Apesar de ser uma Elizabeth, ela nem se incluiu nesse processo de pensamento. Afinal, ela não gostava dele assim. Ela o cobiçou? Sim, mas eram seus instintos falando. Logo, o tempo de descanso acabou, e os dois lutadores teriam que lutar novamente. Antes de Victor pular em direção à arena, Leone o agarrou e falou em seu ouvido em voz baixa. Se você vencer de uma maneira completamente avassaladora, farei isso com você em minha forma híbrida completa, cauda e tudo. Os olhos de Victor brilharam em violeta e ele rapidamente pulou na arena. As meninas dentro da bolha de magia do silêncio que Victor criou para falar com todos em segredo, longe dos ouvidos supersensíveis dos lobos, ficaram sem palavras quando ouviram o que Leona disse. Eles olharam para Leona e notaram que o lobisomem estava muito animado. Isso provavelmente aconteceu porque seus sentimentos de terror diminuíram e ela percebeu como seu marido era muito forte. Leona, eu vou também. Roberta declarou de repente. Seus olhos se estreitaram como um réptil. Era óbvio que essa também era uma declaração da medusa. Claro, mas eu irei primeiro. Ela não se sentia confortável fazendo isso em sua forma híbrida com todos assistindo. Ela preferiu fazer isso sozinha.
Degenerados. Bando de degenerados. Ana bufou interiormente. Como dito anteriormente, Adão. Só usarei minha força física. Victor sorriu de uma forma sádica que fez o velho lobisomem estremecer um pouco. Adão se perguntou por que Victor parecia mais motivado do que o normal. Por alguma razão, o sorriso de Victor o deixou mais irritado. Ele decidiu que não iria pegar leve desde o início. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.